Grécia Antiga, não é verdade? Dessa vez, iremos falar de um período muito bacana, que é o período arcaico, que é o surgimento, marca o surgimento das polis. Vamos ver um pouquinho sobre isso aí? Vamos para os slides, meu amigo. Vamos para os slides que se resolve aqui, não é verdade? No finalzinho tem as perguntas, não é isso? Então, Grécia Antiga, a gente quer falar aí do período arcaico. Aqui nesse slide, eu coloco mais ou menos aí uma reflexão geral do período, ok? Vai do século VIII até o século VI a.C. Formaram-se pela Grécia diversas cidades independentes, lembrando que polis, o que é polis, professor? São as cidades-estados, elas são independentes, olha aí, ó, cada qual se desenvolveu o seu modo próprio de governo, suas leis, seus calendários, suas moedas, eram as polis gregas. Então, se eu te pergunto, o que são polis? Polis são cidades-estados, eram independentes, cada uma tinha o seu governo próprio, suas leis. Não esquece disso, tá bom? A polis reunia um agrupamento humano que habitava um território cuja extensão variava entre 1.000 a 3.000 quilômetros quadrados, compreendendo a zona urbana e a rural. No mundo grego, encontramos diversas polis, centenas de polis. E duas se destacaram, Atenas e Esparta, que eu vou falar lá no período clássico sobre as duas, tá bom? E elas até entraram em briga as duas, tá bem? Bom, aí, ó, outra característica do período é o surgimento da filosofia. A vida urbana favorece o surgimento da filosofia, né? E aí eles começam não mais a recorrer aos mitos, mas a um conhecimento racional da ordem do mundo ou natureza, né? Então, os gregos estavam espantados, nós já sabemos o que é o espanto, né? Quando você precisa saber de alguma coisa que você não conhece, você vai introduzir aquela famosa pergunta: por quê? Não é isso? Por quê? E nesse porquê você vai procurar as explicações, resolvê-las, né? Respondê-las, perdão, utilizando o racional, a razão, né? Bom, o período arcaico da história da civilização grega ocorrido, século VIII antes de Cristo até o século VI, foi caracterizado pelo fim da comunidade gentílica, dos genos, que nós falamos da outra aula, né? E se formou o período homérico e pelo fortalecimento da organização dos membros da sociedade em torno das polis, as cidades-estado, comandadas por uma aristocracia a proprietária de terras. A gente vai ver o que é. A aristocracia é um grupo que vai comandar essas terras e vai comandar a política, tá? São poucas pessoas que vão organizar a vida política. Lembrando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês que assistiram minha aula sobre o período homérico, nós vimos que teve o desenvolvimento das genos, que eram comunidades, né, gentílicas, e vai ocorrer a segunda diáspora, porque você não tem terra para todo mundo. E aí o que vai acontecer? Aquelas pessoas mais próximas do pater-família, elas terão as melhores terras. E aquelas pessoas que estão um pouco longe do pater-família, nos laços de parentesco, essas pessoas têm que sair, ok? Por quê? Já no período arcaico vai surgir uma coisa chamada pirâmide social. A sociedade fica dividida. Antigamente todos não eram iguais, a terra para todo mundo. Já no período arcaico, não. Um grupo vai ter posse da terra e outros não terão posse da terra. E quem não tem posse da terra, ela vai ser explorada por quem tem a posse. O que nós estamos falando agora é o surgimento, e anota aí, da propriedade privada. A terra agora tem dono, ok? E um exército para proteger. Nós temos aí agora uma sociedade com classes, ou seja, quem tem, quem não tem, quem manda, quem não manda, quem é explorado, quem é o explorador, ok? A vida de sociedade começa a ganhar muita força e também vai ter as suas diferenças sociais, ricos, pobres, quem manda, quem desmanda, tá bom? Isso vai ser muito forte aí no período arcaico, tá bem? Olha o que é uma aristocracia, né? A formação da aristocracia ocorreu em razão do fim das comunidades gentílicas, comandadas por um pater, um homem que dominava os grupos familiares, pois os parentes mais próximos, né? E aí eles são chamados de eupátridas. Sabe o que significa eupátridas? No grego,
o bem-nascido. O que é o bem-nascido? Aquele que é o parente próximo do pater, ok? E por ele ser o bem-nascido, ele vai ter acesso à terra, e quem é o mal-nascido? O mal-nascido não vai ter terra alguma. Entendeu o que são os eupátridas? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a pirâmide social. Então, esses eupátridas, ou seja, os bem-nascidos, que eram próximos àquele pater que eu falei lá nos Genos, nas Genos, eles passaram a possuir as melhores terras dessa comunidade. Vamos entender um pouquinho melhor essa aristocracia aí, né? Aristocracia significa nobreza, né? É a classe social superior. O termo aristocracia tem origem do grego aristocratia, né? Que significa governo dos melhores. Quem são os melhores, né? Aquelas poucas pessoas que dominam as terras. A aristocracia é uma forma de organização social e política em que o governo é monopolizado por uma classe privilegiada. No caso aí da Grécia, os bem-nascidos, eles que começavam a dominar o governo. Eles vão governar da forma que eles querem, daquilo que é necessário para eles, tá bom? Então, qualquer decisão política, as decisões são feitas por quem? Por essa classe privilegiada, que a gente chama de aristocracia. Entendeu o que é aristocracia? Se você não entendeu, tá aqui, ó. Olha aí, ó. É uma organização, né, que se baseia nos privilégios de uma classe, de um grupo. Um grupo tem privilégio e outros não têm, entendeu? É composta por pessoas nobres que monopolizam o poder normalmente. Reunião de pessoas nobres que detêm poder, privilégios, ok? E qual é o privilégio? O privilégio de ter sido bem nascido perto do pater, ele se torna o grande proprietário de terras. Quem não é bem nascido, meu amigo, vai viver pobre pro resto da vida. É isso aí que é a ideia mesmo, tá bom? Aí vai existir uma configuração, uma forma. Então, a sociedade está dividida. Olha aí, ó. Os eupátridas lá no topo, tá vendo aqui, ó? Lá, eles que comandam tudo. Anota aí, anota. Os eupátridas teriam o privilégio econômico e o privilégio político, entendeu? Eles que comandam todas as decisões econômicas e políticas, eles que se dão bem, tá? Então, esses eupátridas dominam as melhores terras. E se eles teriam o controle das terras, eles vão dominar todos os outros, tá bom? Você vai ter os górgões, que são pequenos agricultores, e vão ficar com pequenos pedaços de terras. Eles são até homens livres, mas ficaram com um pedacinho de terra, tá bom? E os tetas, que seriam os marginalizados, aquelas pessoas que estão fora do controle das terras, ok? Eles não têm nada, eles são pobres. Inclusive, muitos desses tetas aí, eles vão se tornar mais tarde escravos por dívidas. Anota aí, meu amigo, uma coisa aí para você já saber. Anota aí, cadê o caderno? Cadê o caderno? Oh, cadê o caderno? Cadê o lápis? Olha o lápis aí. Pegou o lápis aí, meu amigo? Presta atenção. Escravidão, anota aí. Escravidão no mundo antigo, você podia ser por duas formas escravo. Por dívidas, você dever dívidas e perder guerra. Anotou aí? Então, de que maneira uma pessoa podia ser escrava no mundo antigo? Olha, galerinha, vocês vão aprender que lá na Idade Moderna, que vocês vão estudar no 7º ano, você vai perceber que tem os africanos, né, que são trazidos pelo tráfico negreiro e se tornaram escravos. Então, muitas pessoas acham, presta atenção em que eu estou falando, que escravidão, nesse período que nós estamos estudando, que é o mundo antigo, escravidão está ligada à cor da pele, não tem nada a ver. Bom, os escravos nesse período eram brancos, inclusive. Tudo bem? Não pensem vocês que toda a vida os negros foram escravos. Não. Nesse período do mundo antigo aqui que a gente está estudando aqui, na Grécia, as pessoas eram brancas. Tudo bem? E de que maneira se tornavam escravas? Como? É por cor da pele? Sim ou não? Tem alguma coisa a ver com a etnia das pessoas? Sim ou não? Não. Nunca marque uma questão que possa cair amanhã. Vocês estão fazendo um concurso, tá bom? A escravidão africana, ela vai ser incentivada, principalmente no período moderno, por conta do comércio de escravos, que enriquece muitas pessoas. Mas nesse momento que nós estamos estudando, não tem nada a ver com a escravidão africana, tá bom? É entre os próprios gregos. Daqui a pouco nós vamos estudar Roma. Então, como é que uma pessoa ficava escrava? Ou por dívidas, ou perdendo guerras. Os prisioneiros de guerra eram transformados. Inclusive, as pessoas que eram
eram prisioneiras de guerra, eles iam fazer o serviço mais bruto, né? Na agricultura, nas minas, sofriam maior violência. Já os escravos por dívida, muitos deles trabalham em ambiente doméstico, na parte administrativa. Anotaram isso? Não se esqueça dessa dica do Marcão aí, tá bom? Show de bola? Bom, e aqui foi o que aconteceu lá na segunda diáspora, que a gente estava estudando no período homérico, né? Que a falta de terras provocou a segunda diáspora. Não pode esquecer disso, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da economia no período arcaico. Bom, galerinha, anota aí. As terras agora, elas vão ganhar maior complexidade, ou seja, vai existir uma produção muito grande nas terras. E por conta dessa produção, eles vão começar a vender esses produtos. Então, uma das características da economia desse período aí arcaico é que vai fortalecer o comércio, tá bom? Até porque essas terras agora têm donos, tá bom? A produção, lembra? No período anterior que eu disse a vocês, toda a produção era coletiva, então as pessoas consumiam, é de todo mundo. Só que agora não é mais de todo mundo, agora você tem propriedade privada. E eu expliquei para vocês o que é uma propriedade privada lá no período homérico, não foi? Isso é meu, aquilo é teu. Ou seja, a terra agora tem dono. E esses donos vão produzir também para se alimentar para eles e a família deles, mas o que sobra eles irão comercializar, vão fazer comércio. Então, a economia do período arcaico ela vai ter um dinamismo diferente lá do outro período. Lembrando que a produção era voltada para subsistência lá no outro período. Ou seja, você produz o que é necessário e todo mundo consome. Agora não, agora é diferente. Vamos ver como é que funciona? Olha só, aliado a esse processo de formação de um grupo social superior, né, ao lado dos eupátridas, esses teriam um privilégio econômico e político, com a aristocracia dominando e explorando o trabalho das demais pessoas da sociedade, houve a consolidação da propriedade privada das terras e do instrumento de trabalho, criando uma situação diferente do período anterior, quando havia propriedade coletiva. Então, a propriedade coletiva acabou, propriedade de todo mundo, agora é privada, tem dono, é de uma família que comanda as terras, tá bom? A economia agrícola foi se desenvolvendo no sentido de deixar de ser uma economia doméstica limitada a pequenos espaços. Nesse caso, entende-se a economia doméstica como uma produção de subsistência da família. Então, mais uma vez que o slide está se referindo à economia anterior do período homérico. Era uma economia que ela procurava produzir para que as pessoas ali consumissem. Agora não, acabou. Sem que tenha importância a troca de produtos. Então, nesse período arcaico, a troca de produtos é muito importante. Por quê? Passaram a desenvolver uma economia de trocas de produtos entre as diversas cidades e estados. Então, as cidades e estados elas começam a se desenvolver e elas começam também a ter contatos umas com as outras, e aí vai crescer o famoso comércio, troca de produtos, ok? Mediante moedas, aí vou precisar de moeda, ok? Vou precisar também da escrita. Anota, eles vão desenvolver escrita nesse período também, tá bom? E eles vão criar, lógico, já que agora as cidades se comunicam, vai começar a surgir o comércio, tá bom? Lembrando que não existe comércio no período anterior, porque a produção era voltada pela subsistência das famílias. Ou seja, o que é subsistência? Aquilo que você precisa para sobreviver. Produzimos, comemos e é para todo mundo. Agora não, agora é mediante troca. Tá bom? Bom, e se eu tenho comércio, olha aí, o dracma. Dracma é o nome da moeda grega, tá bom? Elas surgiram no período arcaico. Olha só que legal, isso aí é uma fonte histórica ou não é uma fonte histórica? Tá bom? Vão surgir moedas. Mas por que, professor, vai surgir moedas? Olha, se tem comércio, tem troca de produtos, eu preciso de quê? De din-din. Antes, vem cá. Fala a verdade. Aí você vai lá no shopping, aí tu passa em frente a Pizza Hut. Ai, meu Deus. Aí teu pai fala assim, ai, meu pai, minha carteira agora já era. Não é assim? Ai, o papai. Papai quer passar em outro lugar. A gente faz tática. Não, aí você fala assim, que fominha. Mas para comer a pizza do PC do faz-me rir? Do faz-me rir, moeda, dinheiro.
Mim quer tocar, mim gosta ganhar dinheiro, dinheiro. Me want to play, me love to get money, money. Dinheiro, dinheiro. Pergunta a mamãe e papai se não conhece essa música. Ah, eles devem conhecer. Se foram roqueiros, conhecem. Quer ver? Olha se não conhece essa música aí. Entenderam, meus amores, porque o surgimento da moeda? A moeda é um instrumento necessário para essa nova organização econômica pautada no comércio, que é a troca. As cidades-estados, elas se comunicam entre elas. E para que elas possam organizar o comércio, é necessário cunhar moedas, tá bom? E isto vai, olha aí o que está dizendo este slide, na consolidação das cidades-estado como forma de organização política, econômica e social da sociedade grega. A polis, que significa cidade em grego, era o quê? Uma organização social politicamente independente. Vocês não podem... Olha, eu vou perguntar o que é uma cidade-estado, e você, uma cidade autônoma, independente, ok? Era uma organização social para estabelecer formas de convivência das pessoas que habitavam a polis e politicamente, de novo, independente por contar com um governo próprio e com leis que diziam respeito apenas à polis, formando assim um Estado independente, tá bom? Show de bola? E a gente começa a falar agora de cidadãos. Quem é o cidadão? É aquele que vive na cidade, não é isso? Ok? Em razão disso, a polis grega era também conhecida como cidade-estado. Os habitantes da polis, que tinham direitos políticos, eram chamados de cidadãos. Entretanto, nem todos eram cidadãos, tá bom? Existe uma diferença de você estar lá naquela cidade e ser reconhecido como cidadão. Por exemplo, anota aí, em Atenas, anota aí, que eu vou falar disso mais tarde, anota aí, rapidinho. Pegou o caderno? Pega aí, rapaz. Não é cidadão em Atenas, cidade-estado, Atenas. Escravo, mulheres, estrangeiros. Ok? Mulheres não eram consideradas cidadãs. Estrangeiros, escravos. Então, se tivesse que perguntar alguma coisa para essas pessoas, é como se elas não existissem. Elas estão lá na cidade, mas não são cidadãos. Entenderam? Cidadão é aquele que pode decidir, que pode votar, que tem direitos. Ok? Então, só para você ter ideia do que eu estou falando. Os habitantes de outras cidades-estados, apesar de serem gregos e falarem a mesma língua, eram considerados estrangeiros caso estivessem em uma polis diferente de que havia nascido. Tá, ok? Então, esses não seriam considerados. A área urbana da polis era dividida, tá? Era chamado de núcleo urbano. O núcleo urbano é cidade, tá bom? Se localizava no centro da polis e era a sua principal área, havendo ainda na região em volta da polis, a Acrópole e a Ágora. Bom, galera, a Ágora é muito bacana. A Ágora é uma praça pública. E ali existiam assembleias, as pessoas ficavam ali na parte baixa da cidade, ok? E a Ágora reunia várias pessoas. Olha que legal, o que é uma Ágora? Era o nome que se dava às praças públicas na Grécia Antiga. Nestas praças ocorriam reuniões, onde os gregos, principalmente os atenienses, discutiam assuntos ligados à vida da cidade de polis. As assembleias aconteciam na Ágora. A assembleia é quando vocês faziam reuniões para debater um assunto. Os gregos podiam decidir sobre temas ligados à justiça, obras públicas, leis e cultura. Lembrando que só vai participar das assembleias e decidir quem é considerado o quê? Cidadão. Tá bom? Os cidadãos votavam e decidiam através do voto direto, também era um espaço público de debates para os cidadãos gregos. A Ágora também possuía finalidades religiosas, eventos, cerimônias, acordos econômicos, organizações econômicas, negociações, acordos, tá bom? E comércio de mercadorias ocorrem nessas praças públicas. Olha aí. Aí eu peguei uma foto para vocês aí de uma Ágora, né? E aí fica em Atenas isso aí. Muito bacana. Peguei algumas de Corinto, que é uma cidade grega. Olha que legal, gente. Maneiro, né? Vocês estão vendo aqui, ó, essa como se fossem umas arquibancadinhas. Aqui é a praça, tá vendo aqui, ó? Então, toda nessa região haviam debates. Muito legal isso aqui, né, gente? Tá vendo aqui, ó? Olha que legal, ó. Eu aqui, vocês aqui, ó, sentados, eu falando aqui embaixo, hein? Que legal, hein? Olha aí, ó. Aí já é uma gravura deles debatendo. Tá vendo? Isso tudo acontecia na Ágora. Bom, olha aí, ó. A outra Ágora aí, os caras lá falando. Blá, 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 tá bom?
e uma acrópole muito legal. Então a gente falou sobre a ágora, que é uma das características das cidades gregas, né? Elas têm essas duas divisões. Olha aí, vamos ver o que é uma acrópole. Na Grécia Antiga, a Acrópole era o ponto mais alto da cidade. Lembra quando eu falei lá no início das aulas que o terreno da Grécia é montanhoso, pedregoso? Lembra? Olha aí, ó, o ponto mais alto da cidade. A Acrópole possuía um papel muito importante na vida das polis. A Acrópole servia como refúgio para os habitantes das cidades no momento de ataques militares, de defesa, e serviu também para observação militar. Os gregos também costumam construir os templos religiosos na Acrópole. Muito legal, né? Olha aí, a Acrópole de Atenas, é o Parthenon. Isso é coisa linda. Tá vendo aí o morrinho aí, ó, galera? Tá vendo a parte acro-alto, policidade, parte alta da cidade. É isso que significa Acrópole, parte alta da cidade. Tá vendo? Aqui uma foto da Acrópole de Atenas, que é o famoso Parthenon. Uma coisa linda isso aí, hein? Olha aí, ó, tá vendo? Aqui já é uma gravura, já trouxe para vocês perceberem o que é uma Acrópole, tá vendo? E aqui é um templo religioso. Aqui, no caso aqui, é dedicado a Deus Atenas. Muito legal, né, gente? Olha aí, ó, que é um templo religioso. E quando tinham guerras, essas coisas, eles subiam para aí até para fazer observação militar. Imagine, você está lá no topo da montanha, você está observando todo mundo que está embaixo, né? Entendeu? Então, além de servir como templo religioso, servia também para a defesa, para assuntos, estratégias militares. Beleza pura? E a escrita, né? A outra característica desse período, ó, havia uma produção manufatureira cujas mercadorias eram feitas por um artesão com suas próprias mãos e ferramentas, que desenvolvia nas polis. Ao mesmo tempo, ocorreu a volta da utilização da escrita. Sabe por quê? Lembra lá no período homérico que eu falei para vocês? Que era muito rural? Então, ali não era necessário usar a escrita. Eles abandonam a escrita e voltam no período arcaico a usar a escrita, tá bom? Beleza? Entretanto, essa escrita que voltou a ser utilizada se baseava no alfabeto fenício, que aos poucos foi sendo adaptado pelos gregos de acordo com as mudanças ocorridas na linguagem. Galera, os fenícios vão criar, nota aí, o alfabeto fonético, né? Essas letrinhas que a gente conhece, né? Então, fonemas. Vocês já estão estudando fonemas? Bom, depois eu vou fazer uma aula explicando isso aí para vocês, tá bem? Então, esse alfabeto que nós utilizamos hoje foi criado pelos fenícios e aperfeiçoado pelos gregos, tá bom? Que é o alfabeto fonético, a existência de fonemas, que dão sons às palavras. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês, só para fechar aqui. Antigamente, você já viu o hieroglifo, né? É um monte vocês estão até fazendo um trabalho para mim. Então, você imagina, o cara coloca lá um pássaro, um martelo, e aquilo é recheado de significado. Tu imagina o cara para decifrar um negócio desse que ele não conhece. Então, os fenícios, eles começaram a criar uma grafia baseada nas vogais, o A, o B, o C, e ali começa a ter um sentido, essa palavrinha tem um sentido, e aí você vai formar as palavras, que é o alfabeto que nós utilizamos hoje. Lógico que não é bem igual que eles usavam no passado, foi aperfeiçoado pelos gregos, tá bom? Tem aí sobre os fenícios, quer ver? Ó, abram aí a página. Já vou falar para vocês aqui rapidinho. É VaptVupt, quer ver? Ó, tá na página 41, explicando, ó. Você pode ir lá na página 41, que tá falando desse alfabeto, tá bom? Aí tem o alfabeto deles, como é que é. Vocês vão ver que tem algumas letrinhas que se parecem muito com o alfabeto atual. Dá uma olhada lá, tem um modelo, tá bom? Na página 41 da apostila. Bom, no início do período arcaico, as polis eram governadas por monarquias, mas o desenvolvimento econômico e social das elites aristocráticas levou a uma série de descontentamentos e lutas que resultaram da formação da oligarquia, em grego, governo de poucos. Estes poucos eram os aristocratas que passaram a enriquecer, sendo a partir daí a riqueza o critério para se exercer o poder e não mais a tradição que sustentava a monarquia, né? Lembrando que, para quem é o rei? Quem vai ser o rei? Vai ser do povo? Esse rei vai surgir a partir do povo? Não. Esse rei vai pertencer sempre às famílias desses aristocratas, que vão continuar comandando a política, ok? O rei morreu, vai ser o meu filho, que é o nobre, entendeu? Nunca o Marcos Paulo não vai ser rei, nunca aqui, entendeu? Eu sou pobre, não vou ser rei,
tá bom? Governo em que o chefe supremo pode ser um rei, uma rainha, né? No caso aí, tipo de governo em que o poder supremo é exercido pelo rei, até que ele morra ou renuncie. Neste caso, seus descendentes assumem o poder. Então, monarquia, né? Ou seja, um cara governando, e essa pessoa vai ser escolhida dentro daquelas famílias da aristocracia que eu mostrei para vocês, que eles julgam serem os melhores. Bom, galerinha, outra característica é o surgimento dos Jogos Olímpicos. Surgiram aonde? No período arcaico. Esse é uma homenagem a Zeus, né? E, aliás, os gregos, eles acabaram tornando aquilo sagrado, ok? Até paravam de brigar se precisasse. Os Jogos Olímpicos, eu falo na primeira aula para vocês, né? A arte também é muito bacana no período arcaico, desenvolvimento de novas figuras, zoomorfos. Eu expliquei para vocês o que é morfo. Morfo significa forma, zo, animal. Muitas figuras vão surgir, né, dentro desse desenvolvimento do imaginário do grego, e eles acabam colocando essas novas figuras nas artes. Eles representam. O professor Marcel deve estar falando para vocês aí, mostrando as ânforas. Quer ver? Olha aí que legal. Ó. O professor Marcel deve ter mostrado isso para vocês, né? Sempre mostrando o ser humano, a racionalidade, ok? E aqui as principais características do período arcaico. O que aconteceu lá no período arcaico? Então, surgiu também uma nova forma de arquitetura, os primeiros templos, né? Templos dedicados aos deuses, edifícios públicos. Afinal, nós temos uma vida em cidade. Se eu tenho uma vida em cidade, eu preciso fazer os edifícios públicos, né? O mercado, os fóruns, as praças públicas, os templos religiosos. Então, é um período também marcadamente pelo desenvolvimento de uma nova arquitetura, normalmente sempre colossais, grandes, imensas, né? Muitas polis gregas eram governadas por reis chamados de basileus neste período. Então, você tem aí formas de governos que surgem, formação de desenvolvimento da polis, que surge no período arcaico, né? As cidades-estados mais importantes do período arcaico foram Atenas, Esparta, Tebas e Corinto. Corinto é até lembrado na Bíblia, né? Desenvolvimento da arte cerâmica, com suas pinturas, retratando aspectos culturais da Grécia Antiga. Inclusive, os Jogos Olímpicos aparecem, tá vendo? Muito legal, né? A intensificação do processo de colonização, ou seja, vai surgir também um novo crescimento populacional no período arcaico e não vai ocorrer uma diáspora, mas muitas pessoas começam a ir para aquelas colônias que foram criadas, tá bom? Ou seja, uma crescente imigração também continua a existir no período arcaico em função do... que é isso aí? Que é isso, hein, garotão? Vem chumba aí, né, menino? Se assustou, né? Se assustou, né? Eu vi que teve gente aí que se assustou. Ó, se você tá se assustando com essa risada aí, meu, você não vai assistir a Maldição de Tutankhamon comigo, já tô avisando, hein? Tá vendo? Eu aprontei, né? Vamos lá, meus amores. Essas são as perguntas que vocês terão na aula, tá bom? O que você compreendeu por aristocracia. A questão 2, por que razão os aristocratas controlavam a política das cidades, né? O que eles tinham nas mãos, né? O que eles controlavam, lembra? Né? Descreva a pirâmide social que surgiu, né? Lembra aquela pirâmide social? Lá, os Eupátridas, aquela história toda, volta lá que está escrito. Comente as características do período arcaico. O que surgiu no período arcaico? Você vai falar da arquitetura, vai falar das cidades-estado, tem tanta coisa que surgiu aí, não foi? Quais as transformações econômicas desse período? Professor, que período? Período arcaico, né? Eu estou falando de que período, ô Juquinha? Ô Juquinha, o que eu estou falando aí? O Guinho? Luluzinha? O que eu estou falando aqui? Não é o período arcaico? Então, quatro! Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não fique com vergonha do Pro. Tá bom? Pergunta, não conseguiu, não fica com vergonha não. Escreve no chat, eu não vou falar para ninguém. Lá na pergunta tem um chat, aí você é um chat particular. Professor, não entendi, professor, eu te explico, te dou um texto, eu fico na câmera com você, só eu e você, e vamos embora, tá bom? Mas não deixa acumular. Um abraço, queridos. Um abraço. Gratidão por minha voz chegar na sua casa, tá bom? Tchau, galerinha.